Graça e paz do Senhor Jesus. Com alegria, estudamos a palavra do Senhor e vamos crescendo, aprendendo aquilo que Deus tem para nós. O Espírito Santo é quem nos conduz e quem nos ilumina para compreendermos as verdades da sua palavra. Graças a Deus por isso. E convido você a estudarmos hoje, continuarmos sobre Juízes e Ruth, o que vai ser maldição ou proteção? O governo de Deus mantido. O povo de Deus colocou o governo do Senhor soberano, a teocracia, sob pressão. Não viveu de acordo com aquilo estabelecido por Deus na aliança. Eles não viveram, não serviram e nem adoraram a Deus como propriedade particular do Senhor, como um reino, uma nação santa, sacerdotal. O povo foi infiel a Deus, mas o governo de Deus foi mantido. Isso porque o reinado de Deus sobre o povo e sobre todos os aspectos da vida foi firmemente demonstrado por algumas realidades. Primeiro, os julgamentos de Deus sobre seu povo desobediente. O anjo do Senhor, aqui no capítulo 2 de Juízes, apareceu a Israel, o anjo do Senhor, logo após a morte de Josué e dos anciãos que tinham vivido sob o comando de Josué, que tinha servido com Josué. Israel, então, é informado de que, sob o governo providencial de Deus, os cananeus, não removidos da terra, se tornariam seus inimigos, seus adversários. Não expulsarei esses povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Juízes 2, 3. Então, essa informação, esses deuses seriam laço para o povo de Israel. E isso foi precisamente o que aconteceu. Israel se esqueceu de Deus, não obedeceram a Deus, e Israel adorou os Baalins e ao poste ídolo. Em Juízes 3, o versículo 7 nos informa, está registrado que eles fizeram o que era mal diante do Senhor, esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo da deusa Azerá.
e a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Então isso eles fizeram. E também eles adoraram outros deuses, os dos sidônios, dos moabitas, dos amonitas e filisteus. Também eles adoraram. Juízes, no capítulo 10. Com isso, Deus trouxe a Israel o julgamento. E sob o reinado soberano de Deus, outras nações se tornaram opressoras do povo de Israel, da nação de Israel. E em vários momentos, como aqui em Juízes 3, no versículo 8, capítulo 3, versículo 8, diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele, Deus, os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. E outros momentos, outros termos também foram usados. Ele fez forte, isto é, Deus deu poder a Eglon, rei de Moabe, sobre Israel. No versículo 12 de Juízes 3, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. E também Deus, ele os deu nas mãos dos midianitas, conforme Juízes 6:1, e também nas mãos dos filisteus, Juízes 3:1. Essas nações são mencionadas como servas de Deus, porque Deus, tendo-as sob o seu governo, deu-lhes poder, habilidade e oportunidade de lhe servirem como instrumentos de julgamento. E desse modo, na verdade, Deus executou a maldição do pacto sobre Israel, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 28, que havia consequências se o povo de Israel desobedecesse. E esse julgamento teve resultados importantes, porque Israel, sob opressão, debaixo da opressão dos inimigos, sofreu como vítima de guerra e como escravo. E nessa opressão, eles clamaram e clamou a Deus. Várias vezes nós vamos ler isso no livro de Juízes. Juízes 3, 9, 15, Juízes 4, 3, Juízes 6, 7 e também Juízes 10, 10. Esse clamor que o povo de Israel fazia naquele momento de opressão deve ser entendido como um apelo a Deus por socorro. E assim como Israel, ele, sob a escravidão egípcia, havia clamado, e Deus lembrou-se do seu pacto lá em Êxodo capítulo 2, versículo 24, assim o Senhor manteve o pacto com um povo aflito e súplice, conforme havia assim garantido aqui em Juízes, no capítulo 2, o versículo 1,
Deus disse: eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Então o povo voltava para Deus em clamor, em súplica, aflito. E Deus, então, como Rei soberano das nações, que tinha se voltado para executar a maldição, para conferir agora as bênçãos da aliança. E essa condução de bênçãos também foi feita por instrumentos nas mãos de Deus. Deus, o Rei soberano, sobre todas as nações, não somente a nação de Israel. Quando o povo clamava, suplicando, apelando a Deus por socorro, Deus então levantava juízes, fazia surgir um Salvador, um libertador, que também era instrumento na mão de Deus. E de várias formas, essa apresentação de um libertador foi feita. Por exemplo, Gideão, ele foi abordado por um profeta, por meio de quem o anjo do Senhor falou: Deus está contigo, guerreiro valente. E a Gideão foi ordenado: você salvará, você libertará Israel das mãos de Midian. Quando diz das mãos de Midian, literalmente quer dizer da asa de Midian. E Juízes, o capítulo 6, o versículo 14, quando lemos sobre isso, Gideão 6, o versículo 14, Deus fala: o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Então, o próprio Deus levantava libertador para salvar o seu povo. Também Jefté, ele foi abordado pelos anciãos de Israel. Gideão foi por um profeta e o anjo do Senhor falou com ele. Jefté foi pelos anciãos de Israel para guiá-los contra os amonitas. Quando o Espírito de Deus veio sobre Jefté, no capítulo 11, Jefté avançou contra os inimigos e Deus os deu em suas mãos. Sansão, outro juiz, o chamado de Sansão veio primeiramente a seu pai, Manoá, que era da tribo de Dan, e quando o anjo de Deus o informou a Manoá que a sua esposa estéril teria um filho e o garoto que iria nascer deveria ser um nazireu, ou seja, estaria consagrado a Deus e deveria começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. E esses agentes de libertação escolhidos por Deus foram citados como juízes. No capítulo 2, o versículo 16 e 17, nós lemos que o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Débora e Samuel
eles são os únicos que especificamente são citados como servindo na capacidade judicial. E no livro de Ruth, uma atividade dos juízes é traduzida como administrada. O escritor do livro de Juízes, ele se concentra em contar, em narrar a obra libertadora dos juízes no serviço subsequente de Israel a Deus e na paz que o povo desfrutou. Então, Deus enviava a nação opressora. O povo então clamava e Deus levantava um juiz libertador. E em seguida o povo tinha paz, desfrutava de gozo, de paz. E até que eles caíam, praticavam, desobedeciam, voltavam a fazer tudo o que Deus ordenara que não fizesse. Então Deus levantava outra nação opressora. E assim, por algum tempo, os juízes eram levantados por Deus, capacitados por Deus para libertar o povo de Israel, quando o povo, em arrependimento e súplica, aflito, voltava-se para Deus. E os juízes não serviram como reis. Eles podem ser considerados como governadores que assumiram a responsabilidade de várias funções que seriam normalmente as funções de um rei. E assim era Deus. Deus exerceu seu reinado sobre as nações e particularmente sobre Israel. Deus exerceu seu reinado por meio dos juízes que ele levantava. Ainda que esses juízes, esses homens, juízes, libertadores, tenham sido imperfeitos. E essa imperfeição ficou evidente, clara, naquilo que foi registrado em Juízes, no capítulo 18, de Juízes, capítulo 19, já chegando no final do livro, quando é registrado que o povo de Israel não havia rei em Israel. Diz-nos Juízes, naqueles dias não havia rei em Israel. Então isso mostra que os líderes que Deus levantava, os juízes, eram de Deus. Então o próprio Deus reinava, mas eles eram líderes, seres humanos, homens imperfeitos. Por isso diz, não havia rei em Israel. E ainda no capítulo 19, naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então cada um fazia o que achava correto, e devemos entender que Deus, assim como a sua aliança e a lei dada por Moisés foram ignorados e rejeitados. Deus foi completamente rejeitado pelo seu povo, porque mesmo os juízes sendo levantados por Deus, mesmo assim, cada um agia
como achava ser apropriado. Eles não se importavam com Deus, com a lei que eles haviam recebido de Moisés. E nesse ambiente ficou tudo manchado, tudo atrapalhado. O sacerdócio não atuou como ordenado por Deus. Os levitas se consideravam livres para escolher o seu modo de servir, de serviço. Faziam de qualquer jeito, conforme dava na sua cabeça. Os líderes e o povo não conheciam e não obedeciam à lei. E a voz do profeta, a voz profética, dificilmente foi ouvida. Mas isso não pode ser considerado uma evidência de que Deus havia se afastado do seu governo providencial. Não, Deus, ele manteve sua meta final e o governo do seu reino seria demonstrado de uma forma sempre e crescente, mesmo o povo agindo, achando, pensando que Deus não estava governando, mas o governo de Deus foi mantido. E nós podemos aprender diante de tudo isso que a nossa obediência ou desobediência diante dela, ou obediência ou desobediência, o Senhor simplesmente mantém a sua soberania. Deus é soberano. E hoje, vamos pensar, reflita como Ele tem demonstrado hoje continuar em seu trono. Como Ele fez isso nos tempos dos juízes. O Senhor age, Ele continua sendo Rei soberano, demonstrando de forma clara que tanto domina sobre o seu povo, a igreja, quanto domina sobre todos os povos, outras nações, assim como ele dominava sobre Israel e sobre todas as nações, ele continua sendo Deus soberano que reina, e ele está presente, e a disciplina, aqueles atos de juízo de Deus revelam a sua misericórdia, porque assim ele traz de volta o seu povo para ele. Em Cristo Jesus, hoje, que Jesus já veio, tudo apontava para Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o libertador que Deus levantava ali no meio do seu povo, era um mediador provisório, ilimitado. Mas é sempre um tipo messiânico. E o Senhor jamais se esqueceu da sua promessa de Gênesis 3:15. Vem aí o Cristo, o ungido, o descendente da mulher. Enquanto isso não ocorreu, cada tipo
messiânico proclamou o reinado de Deus. Porque quando Deus levantava os juízes, o povo vivia em paz. Tudo isso já apontando para o Rei eterno, o Messias prometido. Jesus Cristo, Ele é o Rei. Ele é o Senhor soberano. Ele é o libertador, fiel, verdadeiro, único, justo e perfeito. Ele foi enviado por Deus. E como homem, ele viveu aqui em nosso meio. É o Deus que se encarnou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, o libertador de nossa alma e que nos conduz no reino de paz, alegria, gozo reais e verdadeiros, mesmo aqui nesse mundo, com tantas opressões e dificuldades, mas Ele está presente a cada dia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa do Rei Jesus Cristo. Por isso, o povo de Deus só tem que adorar a Ele e servir a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. O governo está sob seus ombros. O governo está sobre seus ombros. Isaías, no capítulo 9, vamos ler aqui o versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. A paz, o povo de Israel gozava uma paz por um tempo limitado, porque eles voltavam a pecar. E nós, hoje em Cristo Jesus, podemos ter a paz de Cristo, a paz em Cristo, a paz perfeita, comunhão real com Deus eterno. Jesus Cristo, o nosso Rei soberano, o seu governo é mantido.